Se você ou seu time comercial treme na base quando um pai, um aluno diz assim, ó, tá caro, eu tenho uma péssima notícia para você. Vocês estão perdendo venda, perdendo matrícula e não é pelo preço. Vocês estão perdendo pela falta de postura, pela falta de técnica comercial. A objeção preço é a mentira mais comum que contam para você. E acredita, na maioria das vezes o cliente ele até tem o dinheiro, ele só não enxergou ainda o valor naquilo que você está oferecendo. E hoje eu vou ensinar para você a técnica do isolamento cirúrgico. É um script exato de 3 fases que vai fazer o cliente parar de olhar ali só para o bolso e começar ali a querer estudar com você. Mas atenção, essa técnica só funciona se você entender o conceito psicológico que eu vou revelar lá na metade do vídeo. Se você pular, vai aplicar errado e vai perder cliente para sempre. Fica comigo, pega esse passo a passo. O primeiro pilar que a gente vai ter aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro pilar. Qual que é o primeiro pilar, né? O erro do justificador. O que acontece aqui? Vamos direto ao ponto. O maior erro aqui de 99% das escolas, dos vendedores de curso, de matrícula, comete ao ouvir, né, que tá caro, tá fora do orçamento e tudo mais, é começar um modo justificador. O que o cliente ele fala ali? Ah, nossa, a mensalidade está pesada. E o vendedor no automático começa. Ah, mas veja bem, nós temos ar-condicionado, tem quadra, professor exclusivo, professor nativo. Para com isso agora. Esse modo justificador, esse modo da autodefesa, você precisa parar com ele agora. Pare com isso. Ó. Vou colocar aqui, ó. Pare com isso. Pare com isso. O modo justificador, ele não passa credibilidade para o cliente. Sabe, o tá caro quase nunca é sobre a conta bancária, é sobre o quê? A prioridade do cliente, é sobre a percepção de valor dele, é sobre a percepção até de risco que o cliente está sentindo ao fechar a matrícula com você, ao comprar ali o produto, o serviço com você. É o risco dele colocar o dinheiro na sua escola, no seu curso e não ter o resultado que ele espera para ele ou para o filho dele. Então, assim, a primeira regra do jogo aqui é entenda e cale a boca. Já vou explicar o que você precisa fazer. Então, o primeiro pilar aqui é o erro do justificador. O que fazer, que eu vou colocar até na frente para vocês. Ó. O que fazer, entenda e cale a boca. Ponto 2, a solução. Vou te passar aqui, ó, a solução para isso. A solução prática para isso. Por algum motivo, meu teclado não está liberando a acentuação aqui, ó. Mais que eu corrija. A solução prática para isso, ainda vou entregar aqui o script para vocês. Ó. Script. O script. Agora, eu quero que você pegue um papel e uma caneta sério, ou pausa aqui esse vídeo, ou de repente se prepara para o print. Por quê? Eu vou te falar agora algo que vale muito. Algo que eu demorei anos da minha vida comercial para aprender e me ajudou muito a fechar matrículas. Nós vamos usar a técnica do isolamento. Aqui, ó. A técnica do isolamento. O que é essa técnica do isolamento? Nós precisamos descobrir se o problema realmente é dinheiro ou se é só aquela famosa desculpinha esfarrapada que ele está entregando para a gente. Né? Porque a gente sabe que isso acontece. Quando o cliente ele diz que está caro, você vai respirar fundo, vai olhar para ele, ou vai fazer uma pausa no telefone, ou vai responder ele no WhatsApp exatamente dessa forma. Aqui, ó, vou colocar para vocês, tá? Vou colocar aqui, ó. Fulano, né? Você vai chamar a pessoa pelo nome. Fulano, eu entendo perfeitamente. Hoje em dia, né? Temos que olhar cada centavo. Olha só, eu fiz aqui a parte de entender esse cliente. Agora a gente vai começar a parte de reverter ele. Como que vai ser essa reversão aqui? Ó? Você vai colocar, ó, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta honesta.
tirando a questão do investimento, tem mais alguma outra coisa que está te impedindo de realizar a matrícula conosco? Conosco, aqui a gente está isolando, ó, a gente entendeu aqui, a gente fez aqui, ó, a gente compreendeu esse cliente nessa parte do script, e aqui a gente começa a hora da reversão do isolamento, né? E a gente ainda pode colocar aqui ainda, ó, para gerar mais comprometimento. Você gostou realmente da nossa metodologia? Pode colocar também da nossa escola. Então aqui, ó, dividido em 3 partes, ó. Primeiro eu entendi, aqui eu comecei a reverter, aqui eu gerei um comprometimento dele, né? E o porquê que isso é genial, né? Se ele disser para você, né, na hora que você jogar isso, que ele, não, eu adorei tudo, o problema só é dinheiro mesmo. Pronto, você isolou a objeção. Porque que quando você usa essa técnica, pode ser que nesse momento ele revele outras coisas. Ele revele ali que ele ainda não sabe se vai morar naquela cidade, ele revele que ele não sabe se vai querer ainda fazer aquele curso, não está tão seguro, ele revela que de repente ele recebeu uma proposta de uma outra escola melhor. Então nessa hora ele começa, ou ele vai revelar a verdadeira objeção, a gente vai conseguir verificar a verdade ali, ou a gente vai isolar e vai saber que realmente é preço, né? Ele vai dizer que é preço. Agora, se ele realmente falar que é a questão do preço, a gente vai aplicar uma outra técnica que se chama aqui chave de braço. Então agora a gente vai aqui para o nosso terceiro pilar, que é a aplicação da técnica. Aplicação da técnica de fechamento. Técnica chave de braço. Descobrimos que é o preço. Como que é essa técnica chave de braço? Basicamente, a gente vai gerar ali um comprometimento com esse cliente. Já que é preço, a gente vai pegar e vai falar para ele, ó. Deixa eu tentar dar um espaço aqui, ó. Vai falar para ele, ó. Fulano, se eu conversar com a minha gestão e conseguir uma condição diferenciada que caiba no seu orçamento, e você concordar, né? Você concordar, nós fechamos sua matrícula hoje. Isso aqui, ó, é o checkmate. É o checkmate. Por que é o checkmate? Porque se o cliente falar que sim, o nível de comprometimento dele vai estar muito alto. O nível de engajamento dele com você vai estar muito alto. Você precisa só voltar depois para ele e falar assim, ó, fulano, consegui a aprovação da minha gestão, você vai pagar ali ao invés de pagar R$700 por mês, você vai pagar aqui R$500 por mês. E para a gente dar andamento com a sua matrícula, eu só preciso aqui do nome completo, RG e CPF. Consegue me enviar agora? Pegou? Pegou a visão aqui? Mas, Lucas, e se eu trouxer essa condição e ele ainda assim falar que tá caro, que tá fora da realidade dele? O que você pode fazer é perguntar para ele qual que era a expectativa dele de investimento. Se você ofertou, por exemplo, se era 700, você ofertou 500, ele está pedindo 400, você vai negociar com ele, não falando o valor cheio. Você vai negociar agora a diferença entre o que você conseguiu de desconto e o que ele quer. Aqui nesse caso, se eu conseguir ali R$500 de mensalidade, ele quer pagar 400, a gente pode usar para ele, ó, fulano, eu entendo, ó, mas só a diferença que você tá me contando é só de R$100 por mês.
Se você dividir esses R$ 100 ali por 30 dias, a gente está falando de uma diferença de R$ 3,33. Sinceramente, será que vale a pena deixar de dar o melhor ensino para o seu filho por causa ali de um preço tão baixo? Será que vale a pena você deixar de estudar em uma escola de excelência para você por causa de um valor tão baixo? Né? Isso daqui eu tô basicamente ridicularizando a objeção desse cliente, mostrando para ele, né, que o preço não é aquele monstro tão grande. Eu pego aquela objeção que é muito grande e transformo ela no quê? Nenhuma formiguinha. Nenhuma formiguinha. Resumindo aqui, pessoal, não justifique. Isole a objeção com uma pergunta-chave, fracione a diferença do preço até ela parecer ridículas. Venda não é técnica, não é sorte. Se você aplicar isso aqui na sua próxima venda, tenho certeza que a sua venda, a sua conversão, ela vai crescer muito grande. Agora eu tenho um desafio muito grande para você. Se você quer receber aqui uma consultoria, um diagnóstico da sua operação comercial, aqui na descrição tem o contato da nossa equipe que você pode conhecer ainda mais. A gente quer te ajudar ainda mais de perto diante das suas dificuldades. Eu deixo a sua dúvida aqui no comentário também e eu vou responder todas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Valeu, pessoal! E se você está gostando do nosso conteúdo, eu quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal e deixe seu comentário para que esse conteúdo alcance a vida de mais pessoas.